população nessa faixa etária. Gostaria de saber. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. O fenômeno das novas mídias, na mesma proporção que mobilizou as sociedades em todo o mundo, formando o que Emanuel Castel chama de sociedade em rede, também exacerbou as vaidades. A exigência que se impõe nesse instante pela transparência criou as televisões públicas, é assim no Congresso Nacional e também nas assembleias e no Poder Judiciário. O que se observa nesse instante, dentro do que se conhece como patologia do Poder Judiciário, especificamente no Supremo Tribunal Federal, são as vaidades e, sobretudo, o exercício midiático de um certo conhecimento jurídico, mas muito mais político. Na última quarta-feira, tivemos um episódio no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes travaram mais um desses exercícios de vaidade midiática não condizente, certamente, para o Poder Judiciário, sobretudo em se tratando da Suprema Corte Brasileira. É para discutirmos estas e outras questões que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues. Roberto Martins, que, como todos sabem, já colabora conosco neste programa na versão anterior e retorna agora para nos ajudar a raciocinar sobre estes e outros assuntos. O também professor e filósofo Francisco Alto Filho, que além de jornalista, também historicamente trabalha conosco no exercício de se raciocinar sobre esses temas que são a pauta da sociedade brasileira. E também o jornalista e advogado Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que integra para o nosso prazer esta equipe de debatedores. Eu peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. De volta com o programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET, para discutirmos hoje a pauta nacional a partir do confronto entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Participam do programa de hoje os nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Alto Filho e Reginaldo Vasconcelos, aos quais eu agradeço desde já e os cumprimentos pela colaboração de vir aqui para discutirmos. Eu vou começar o programa pedindo aos senhores para exatamente mostrar o vídeo em que há esse confronto a partir do editorial de abertura, em que a gente percebe claramente que o fenômeno das televisões públicas nas câmaras municipais como essa, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional e também no Poder Judiciário, leia-se aqui o Supremo Tribunal Federal, tem gradativamente demonstrado uma certa vaidade entre os seus membros e não raro estão se confrontando publicamente e tendo atitudes que não são, digamos assim, características ou condizentes com a função que eles representam. Nós vamos, inclusive, mostrar nesse instante, eu vou pedir para que a gente demonstre o vídeo e em seguida nós começaremos o nosso debate. Vamos então ver o vídeo entre os dois ministros. Não sei para que hoje o Rio de Janeiro é modelo, mas à época se disse, devíamos seguir o modelo do Rio de Janeiro. Eu mesmo sou relator de um processo contra os depósitos judiciais e mandei sustar a transferência para o Rio de Janeiro.
Quando de todas as coisas. Mas se diz, olha, aí a prova de que falta criatividade ao administrador é o caso do Rio de Janeiro. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Vossa Excelência deve achar que é Mato Grosso, Não, é o Rio de Janeiro mesmo. onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é o mentira. mensalão... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas no Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministros, use um argumento, eu pediria que a gente o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação da 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar. Mas minutos depois, a discussão recomeçou. Quanto ao meu compromisso com o crime de colarinho branco, presidente, eu tenho compromisso com os direitos fundamentais. Fui o presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi, inicialmente, que liderou todo o mutirão carcerário. São 22 mil presos, libertados, e era gente que não tinha sequer advogado. Não sou advogado de bandidos internacionais. Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado de compadrio. Juiz não pode ter correligionário. Senhores ministros, eu peço, por favor, estamos no plenário do Supremo. Presidente, aqui, por favor. tenho esse histórico e, realmente, na segunda turma, que eu sempre integrei, nós temos uma jurisprudência responsável, libertária, e não fazemos populismo. Ninguém faz, ministro. O Supremo Tribunal faz o julgamento. Senhores debatedores, Roberto Martins Rodrigues, Alto Filho e Reginaldo Vasconcelos. Mentiroso, Vossa Excelência não julga com a verdade. Não trabalha com a verdade. Vossa Excelência é leniente com os crimes do colarinho branco. Não, mas Vossa Excelência é quem defende criminosos internacionais. Isso são alguns dos trechos que nós ouvimos das acusações mútuas. Eu queria começar com o professor Alto Filho. Há nesse instante, professor, uma discussão muito grande em torno das transmissões ao vivo de sessões do Supremo Tribunal Federal como essa. De um lado, se impõe a transparência, a necessidade que a sociedade tem por ter a informação e poder acompanhar, mas do outro lado também se encontra a majestade da Suprema Corte, que pode decidir questões de estados muito importantes e que, como é na Europa, nos Estados Unidos, nesse momento se fecham em sessões secretas para tomar discussões, onde acontecem embates até piores do que esse, é bom que se diga, mas não se sabe. Eu queria colocar
para a análise dos senhores. Alto Filho. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nos Estados Unidos e na Europa não se transmite as sessões das Supremas Cortes. Não há isso lá. E como é que se faz a transparência do trabalho da Suprema Corte nesses países? Com o livre acesso aos autos dos processos que são julgados pela Corte. Então esse é um problema. O Brasil estabeleceu um sistema de transparência que inclui a TV, né? Em alguns casos o próprio rádio, como no caso, por exemplo, aqui da TV Assembleia, tem rádio e televisão. Né? A TV Câmara também tem rádio e televisão. TV Senado, rádio e televisão. Né? Então, isso tem duas consequências. A primeira consequência é que realmente amplia o processo de transparência. Porque o cidadão, a cidadã pode acompanhar o desempenho pessoal de cada um dos integrantes, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Judiciário, no caso que nós estamos examinando. Mas tem uma outra consequência. A aura que havia sobre essas instituições, em especial o Supremo, Roberto, você e o Reginaldo são advogados, conhecem melhor do que eu, a aura que havia era muito grande. E está provado que esta aura não tem razão de ser. Os membros do Supremo são tão cheios de defeitos quanto o cidadão que mora lá na esquina. E às vezes até mais defeitos do que o cidadão e a cidadã comuns, porque os cidadãos comuns não têm a responsabilidade e o poder que estes aureados, se eu posso chamar assim, têm e que fazem mau uso dele. A prova maior do mau uso é o senhor Gilmar Mendes. Num país que leva a sério a opinião pública, o senhor Gilmar Mendes não seria mais ministro da Corte. Porque o que ele faz fora, o que ele faz dentro da Corte, em geral, quebra todos os protocolos de comportamento ético, né? E até quebra a regra da viúva do César. A propósito da mulher do César. Que além de ser honesta, tem que parecer honesta. Como é que um ministro troca 47 telefonemas com um dos maiores bandidos da República, que é o senhor Aécio Neves, no dia que vai ser julgado? Ora, ele acumula, inclusive, já alguns pedidos de impeachment lá no Senado, no Congresso Nacional, até hoje não apreciado. Esse Conselho Nacional de Justiça, que nem é nacional nem é de justiça de fato, está julgando 3 ou 4 juízes que se manifestaram publicamente contra a cassação da presidente Dilma, dizendo que era um golpe, mas não toma nenhuma providência com todos os outros que nas redes e nas ruas foram defender o impeachment, nem com o senhor Gilmar Mendes. É verdade que o Conselho Nacional de Sentença não pode apreciar as decisões e as ações do Supremo. Mas o próprio Supremo não toma nenhuma providência para enquadrar seus membros. A primeira vez, depois que o Barbosa deixou o Supremo, em que o Gilmar tem uma resposta, recebe o troco, foi esta do Roberto. E esse troco, olhando o fenômeno especificamente, foi bem dado. O Gilmar foi nocauteado porque não tem fundamento para sustentar o que ele vinha dizendo. Deixa eu colocar o professor Roberto Martins Rodrigues nessa discussão e o Reginaldo Vasconcelos, a partir dessa premissa que o professor Alto Filho acaba de colocar, que fica provado através das emissoras de televisão, quando transmitem ao vivo essas sessões, que a Suprema Corte brasileira, quem a compõe, tem tanto ou mais defeitos do que o cidadão comum que mora na esquina. Professor Roberto. Arnaldo, se o que o professor Alto falou fosse escrito, por escrito, eu assinaria embaixo. Muito obrigado. Sem nenhuma ressalva. Mas, na verdade, eu estou com mais de 60 anos de advocacia. E sempre houve isso nos tribunais, nos órgãos coletivos, na justiça. Não só a brasileira, até de outros, a gente vê nos cinemas.
nos filmes, que retratam muitas vezes as atividades do Poder Judiciário americano, europeu. Só que lá, como o Alto explicou muito bem, essas sessões não são transmitidas, nem ao vivo, nem depois, né? E aqui eu acho que foi muito bom para a sociedade brasileira, o cidadão comum brasileiro, para a chamada periferia, né, que eu gosto muito e é dos pobres. Foi muito bom que houvesse essa transmissão. Vamos dizer assim, é uma disputa com as novelas da Globo, eu sei, muitas vezes. Mas é necessário que a sociedade, como um todo, tome conhecimento de como os julgamentos são feitos. Eu conheço o ministro Luiz Roberto desde menino, filho de um colega meu de faculdade, aliás, muito brilhante, o Roberto Berlando Barroso. Sei da competência dele, do nível intelectual que ele tem, e acho que, como disse muito bem, o Alto também falou, ele deu um senhor troco a um juiz que há muito tempo a gente sabe que não podia nem ter sido nomeado. E já não devia estar por lá no Supremo Tribunal. É uma pessoa que atingiu um nível de vaidade insuportável, mais até do que os colegas, que é natural, o poder traz um bocado de vaidade para quem o exerce. E, salvo engano, tem uma máxima do direito francês que diz que somente o poder que controla o poder. E aqui a gente sabe que o poder não controla a não ser o cidadão, e o cidadão de bem. O de bens, nem tanto. Então eu acho que essa sessão do Supremo é pedagógica. Não tem nada demais. A gente vê isso em quase tudo que é transmitido nas TVs, na rádio, e ninguém se espanta. Qual é a providência que já se tomou a respeito dos exageros, das demasias e da falta de compostura que aparece nas TVs? Nenhuma providência. Então, diante disso, eu acho que essa sessão do Supremo é neném, porque isso acontece há muitos anos, só que não era transmitido, e era objeto de fofoca, as pessoas inventavam até coisas que não aconteciam, e exageravam naquilo que acontecia. Deixa eu colocar o Reginaldo Vasconcelos nessa discussão. Até que ponto, Reginaldo, transmissões como essa, portanto, desnudando o comportamento de membros da Suprema Corte, mas não só dela, também do Congresso Nacional, dos parlamentos no Estado e no município, já que todos têm televisão, isto colabora no sentido do fortalecimento da própria democracia, do direito à informação que o cidadão tem para com o que ocorre, sobretudo nos bastidores desses poderes. Arnaldo, antes de tudo eu queria saudar os TVentes da TV Fortaleza, agradecer o seu convite e saudar aqui os meus companheiros da mesa. Essa palavra TVente foi criada e nunca foi adotada, se diz telespectador, uma palavra grande. Mas, Arnaldo, eu acho o seguinte, eu acho que as transmissões, nós vivemos uma época da imagem, é inexorável que a gente evolua para isso. Está aí nos Estados Unidos, eles não transmitem por televisão, mas o presidente todo dia está postando o seu pensamento nas redes sociais. É inexorável e eu acho saudável. Agora... Que, aliás, criou muito problema no Twitter do Trump, não é? Mas a gente tem que conviver com essas... O presidente dos Estados Unidos é um cidadão comum, não? Agora eu queria dizer, doutor Roberto, que essa é a pior formação que o Supremo já teve. Eu comecei a assistir desde o advento da TV da Justiça, e a gente lembra que era mais a coisa no tempo do Eros Grau, daquele pessoal mais... A coisa era mais... Sepúlveda pertence. Sepúlveda pertence. A coisa depravou mais na discussão do mensalão entre o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Lewandowski, que eu disse muitas vezes, o juiz não acusa, o juiz não defende, o juiz julga. Eles pertencem a um colegiado. Mas né? Isso é teoria, né? Porque na prática... Mas eles são juízes vogais, eles pertencem a um colegiado. Então ele tem que colocar o voto dele, fundamentar, motivar o voto dele, e pronto, eles ficam defendendo o ego, né? Cadê a liturgia do cargo? O sujeito agrediu outro juiz, isso é um absurdo.
absurdo. E o ministro Gilmar, então, está sendo campeão nesse tipo de comportamento, mesmo fora dos autos, né? Comenta, chama a televisão. E eu não entendo, isso está muito ruim, isso é ruim para a democracia, é perigoso. O próprio Gilmar disse no Supremo, não vamos acender o fósforo para ver se tem gasolina no tanque, porque ele pode explodir. Isso é uma referência ao risco que se corre de uma medida supralegal, supraconstitucional, que é um levante militar. A gente diz isso, você está defendendo? Não, eu estou dizendo do risco que se corre quando os poderes não se entendem nem internamente, nem entre si. Agora é preciso que haja o controle social dos poderes. O poder executivo tem controle social via eleição. O poder legislativo tem controle social via eleição. No caso do poder judiciário, nós temos um paradoxo constitucional, se vocês juristas me permitem. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz: o poder emana do povo e será exercido diretamente ou por meio de representantes legais. Então, se o poder emana do povo, e o povo pode exercê-lo diretamente ou elegendo seus representantes, então todas as esferas do poder deveriam estar sujeitas ao controle popular. No entanto, o judiciário, que no Brasil é um poder da República, artigo 2º da Constituição, diz que o judiciário é um poder da República, mas não é eleito. Portanto, é um poder monárquico, não é? É uma gerontocracia, não é? É claro, não, mas o Senado, sim, o Senado vai a cada 8 anos. Não, poder contra-majoritário. Isso, não, mas contra-majoritário ele pode ser sendo eleito e tendo o controle popular, ele pode ser. Então, no caso aqui, ele é um poder da República que não é eleito. Na França, o judiciário não é poder da República, é um órgão da administração executiva. Está lá no Código Napoleônico, desde o Código Napoleônico. Né? Então, nós temos esse paradoxo. Nós temos um judiciário que não presta contas a ninguém. Criar um Conselho Nacional de Justiça, um nome pomposo, mas é um conselho corporativo. Até o nome, né? Supremo. Não é? Pois é, e criar um conselho que não controla o Supremo. Quer dizer, o Supremo não presta contas a ninguém. Isso está errado. Se é poder da República e a República é democrática, então todos os poderes devem respeito, obediência à vontade popular, soberania popular. Senão não é democracia. Aliás, mesmo na representativa. Mesmo na representativa. Você pegar o Kelson critica o caráter não eletivo do poder judiciário. Portanto, esse tipo de fenômeno que nós vimos agora, o comportamento público do senhor Gilmar e de outros, estou tomando o Gilmar porque ele é emblemático nesse sentido de negar até a aura do poder. Portanto, ou nós criamos um sistema de controle popular do judiciário, inclusive elegendo os dirigentes do judiciário para um mandato. Não pode ser até morrer ou até se aposentar. Coisa monárquica, como você diz. É monárquico, né? É monárquico. Portanto, você tem um sistema republicano com um poder monárquico incrustado, além do protetorado militar que tem sobre a Constituição, né? Portanto, nós temos dois problemas na Constituição brasileira. Mas o brasileiro gosta desse negócio de rei. Tanto que até o rei bomba. E as empresas, né? O rei daquilo, o pessoal gosta rei dessa do varejo. o rei do varejo. Eu vou pedir a vocês para a gente fazer o nosso primeiro intervalo, que quando voltarmos eu quero colocar na discussão ainda o Congresso Nacional, juntamente com o Poder Judiciário, com a Suprema Corte, sobre a absolvição assim, sobre o impedimento do pedido de processo, né, que foi formulado pelo então Procurador-Geral da República e que na semana que passou, também na quarta-feira, a Câmara Federal disse não, aprovando o parecer do relator, em que não admitiu, portanto, a sequência do processo contra o presidente Temer e dois ministros, no caso o ministro Moreira Franco e o ministro Padilha, na sequência do seu mandato. Um instante só e a gente volta. A
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você, assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Alto Filho e Reginaldo Vasconcelos. Discutimos no primeiro bloco, mostrando inclusive o confronto deseducado, para dizer o mínimo, entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, discutindo, portanto, este fenômeno das televisões e da exacerbação das vaidades a partir da comunicação. E agora eu quero colocar para a discussão dos senhores um outro assunto que também está na pauta da sociedade e certamente vai seguir pelos próximos dias, com repercussões em votações posteriores. Na semana que passou, o pedido para processar o presidente Temer e os ministros Moreira Franco e Raimundo Padilha foi derrotado. O parecer que admitia que o processo fosse instaurado foi derrotado por uma margem pequena, mas o presidente acabou se salvando em nome, segundo eles, da governabilidade. Eu vou colocar aqui no telão quanto custou essas duas votações, porque lembremos que foram dois pedidos para processar o presidente, um em junho e esse outro agora. E os dois tiveram um custo, obviamente, para a nação brasileira. Aqui, 32,1 bilhões foi o montante em que o governo teve que liberar entre emendas parlamentares, entre projetos especiais para os estados, para que os deputados pudessem, entre isenções para a bancada ruralista, enfim, quase que se retorna ao sistema de trabalho escravo no Brasil, quase que se admite, não fora a intervenção direta da ministra Rosa Weber, atendendo o recurso interposto pela Procuradora-Geral da República, que tornou sem efeito a tal portaria, né, que admitia o retorno ao trabalho escravo. Roberto Martins Rodrigues, republicanamente, liberar verbas para os estados, através dos seus parlamentares, para que eles possam atender às suas paróquias, não há nada de errado nisso. Tanto é verdade que é previsto na Constituição e parte dessas emendas hoje são obrigatórias, até um certo limite. Agora, é muita coincidência que todas essas emendas estejam contingenciadas, no momento em que o Brasil atravessa uma crise muito grande e tem um déficit de 170 bilhões, e se libera 32 bilhões num curto intervalo de 20 dias, enquanto se dava uma votação. Eu quero a sua análise sobre isso. Existe uma figura em direito que se chama desvio de finalidade, que vem de uma teoria do direito francês, détournement de pouvoir. Quer dizer, você exerce o poder não para satisfazer o interesse coletivo, mas para suprir interesse inteiramente ilícito, irregular, contrário aos interesses do país, da coletividade, que, como nós sabemos, o Brasil atravessa uma crise interminável, não só na área fiscal, na área do poder público, como de um modo geral. O Brasil está num naufrágio que eu acho que ele vai se salvar, se Deus quiser, até porque está perto. 2018, não está tão longe, né? E nos meus 88 anos, eu nunca vi um presidente da República